Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Papo com Diário Dias. Nesse segundo vídeo, iremos aprofundar algumas questões relativas ao planejamento didático. No primeiro vídeo, apresentamos o conceito do planejamento numa perspectiva socio-interacionista. Também apresentamos as relações do planejamento e o projeto político-pedagógico da escola. Refletimos também a importância do planejamento contemplar o perfil do seu aluno, da sua aluna. Nesse segundo vídeo, iremos apresentar as modalidades que ajudam na organização do planejamento. Mas antes disso, solta a vinheta. Agora, nessa direção, quais são as modalidades de organização didática que me ajudam no foco, na fundamentação, na organização do meu planejamento? Pensando nessas modalidades, nós temos atividades permanentes, nós temos jogos, nós temos projetos didáticos, atividades esporádicas e sequências didáticas. Atividades permanentes. O que são atividades permanentes? Atividades permanentes são atividades desenvolvidas durante um período, visando a consolidação de alguns conceitos, procedimentos ou atitudes. Por exemplo, a hora do conto, a hora do resumo, a hora do desenho, a hora da cantoria. Então são atividades voltadas para a consolidação de algumas dificuldades encontradas, né? Normalmente, essas atividades são muito presentes no planejamento de docentes da educação infantil e do 1º ao 5º ano, visando consolidar questões relativas à leitura e à escrita. E os jogos? O jogo didático é uma tendência mundial bem interessante. Como vimos no slide anterior, Karl Kepp é um dos maiores especialistas na discussão sobre questão do jogo no cenário pedagógico. Ele parte da seguinte reflexão: nossas crianças, nossos jovens passam horas conectados, horas jogando. Por que não trazer a estrutura do jogo para socializar determinados conteúdos? Mas no momento em que eu pego uma estrutura de um jogo clássico, por exemplo, eu tenho que resgatar também todo o passo a passo que envolve um jogo. A questão do placar, a questão da pontuação, né? A questão de diferentes desafios. Tudo isso é importante quando eu penso na utilização de atividades envolvendo o jogo, visando a consolidação de algum conceito. É tão importante a discussão sobre os jogos na atualidade que há referenciais específicos para a utilização do jogo no cenário didático, como ludificação da aprendizagem e, em inglês, gamificação. Karl Kepp, ele fala da importância da utilização dos jogos, não só no cenário pedagógico, mas para ensinar em outras áreas, como engenharia, e em outros componentes curriculares, como em matemática. Então ele fala da importância dos jogos, né, porque você vai associar questões lúdicas, né, e questão didática. Então no momento que o aluno, que a aluna, que eles vão jogar, eles vão estar aprendendo de forma divertida. E os projetos didáticos? O projeto didático, né, é fundamentado por atividades didáticas que tem uma articulação muito forte entre professor e seus alunos. É uma construção coletiva que envolve avaliação, que envolve reflexão, que envolve pesquisa. Eu lembro de um projeto didático desenvolvido na minha escola, que eu também sou professor da Rede Municipal do Recife, e o tema, o projeto didático foi intitulado Não é Não, EJA contra o assédio. Esse projeto didático surgiu de um problema, de uma situação que as meninas estavam comentando, né? Elas disseram que estavam sendo assediadas na escola, tinham sido assediadas no carnaval, e a partir disso nós desenvolvemos um projeto que envolveu pesquisa, que envolveu leitura de reportagens, leituras de notícias, vídeo debate,
né, produção escrita, análise linguística desses gêneros todos que nós trabalhamos, todo o projeto, todas as etapas do projeto, né, e a culminância foi feita no final do semestre, foi quase um semestre de atividades, foi socializado com toda a comunidade, a pesquisa feita, as meninas produziram, as meninas e os meninos, né, meus alunos e minhas alunas produziram poemas exaltando a mulher, né, pesquisas, entre outras situações que foram socializadas com a comunidade no final do semestre. E, inclusive a pesquisa ela ultrapassou a sala de aula, né? Houve até panfletagem dos meus alunos e alunas com a comunidade sobre essa questão do assédio. Então, o projeto didático que tem esse viés social, o projeto didático que visa resolver uma situação problema que surgiu na escola, essa situação problema tem esse viés social, como a questão do assédio, mas também questões relativas à aprendizagem da leitura, da escrita, feira literária, entre outras temáticas, né? Então, o projeto didático também é extremamente importante aparecer no nosso planejamento, né? De acordo com a necessidade encontrada. E as atividades esporádicas? Atividades esporádicas são atividades que não têm um vínculo direto com atividades anteriores. Muitas vezes são produzidas, são desenvolvidas isoladamente. São atividades que têm o objetivo de socializar um conteúdo simples. Por exemplo, eu não preciso de tantas aulas, de tanto tempo para socializar as regras de acentuação das oxítonas. Então, as atividades esporádicas têm esse objetivo, né, de socializar determinado conteúdo simples. Então, são atividades que não têm um vínculo direto com as atividades anteriores. Sequências didáticas. Pensar em sequências didáticas é pensar na minha formação inicial. Ainda no mestrado, eu tive a oportunidade de participar de um projeto coordenado pela professora Márcia Mendonça para a produção de sequências didáticas, o que resultou neste livro, Diversidade Textual. Inclusive, ele está disponível para download no site e depois eu passarei o link para vocês. Pensar em sequência didática é pensar também no seguinte conceito: um conjunto de atividades articuladas com desafios crescentes, objetivando socializar um determinado conteúdo. Esse é o conceito mais geral, né, que pode ser aplicado a todas as disciplinas de diferentes componentes curriculares. Mas pensar na área de linguagem, pensar em sequência didática na esfera da linguagem, é pensar também no grupo de Genebra, de estudiosos de Genebra, é pensar em Dawes e Schneewly. Observem o conceito deles. Eles defendem, né, sequência didática como atividades escolares, a partir de gêneros orais ou escritos, mas eu gostaria de ampliar. Atividades articuladas com desafios crescentes, a partir de gêneros orais ou escritos, contemplando os eixos de língua portuguesa. Por exemplo, se você vai ensinar fábula, você vai pensar momentos de leitura, momentos de atividades envolvendo a oralidade, momentos envolvendo a produção escrita e momentos envolvendo a análise linguística. Então, pensar em sequência didática também é pensar nesse aspecto. Agora, eu gostaria de ressaltar, de resgatar, na verdade, um aspecto sobre as atividades permanentes. As atividades permanentes, como eu já ressaltei, elas visam a consolidação de conceitos, atitudes e procedimentos. Muitas vezes as atividades permanentes, elas são feitas diariamente, em determinado momento da aula, às vezes no início da aula, no final da aula, né, visando exatamente consolidar algum conceito, alguma atitude nos alunos, algum procedimento. Se gostaram dessa ideia, dessa socialização, curtam, comentem, procurem lá no meu Instagram, então lá eu irei socializar outros vídeos, outras situações, Papo com DJ Dias. Muito obrigado por tudo e até o próximo encontro.